Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo à palestra de Educação Ambiental e Sustentabilidade e o papel da cooperação entre redes. Eu sou a professora Patrícia Martim Alves e, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí à Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista e também à Unesp Campus Tupã pelo esse convite aí para a participação no Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Estou muito contente de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí do nosso conhecimento. Bom, vamos lá. Gostaria de me apresentar um pouquinho aí para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim, falar da minha formação, um pouquinho do profissional e também o que eu faço aí por amor ou no voluntariado, né? Eu sou química de formação, me formei em bacharel e licenciatura em 2006 e depois também fiz a pós-graduação em Sistema de Gestão Integrado, que contempla a gestão ambiental, gestão de saúde e segurança, gestão da qualidade e também responsabilidade social. E em 2015 entrei aí para o programa de análise ambiental integrado no mestrado da Unifesp, o qual eu finalizei em 2017. Na questão profissional, atualmente eu sou sócia-diretora da Futura Consultoria, uma empresa aí que atende micro e pequenas empresas e auxilia, na verdade, essas empresas aí nas questões de gestão ambiental, licenciamento e educação ambiental desde 2010. E por amor, muito amor envolvido nisso, faço parte aí da Rede Brasileira de Educação Ambiental, eu sou uma das facilitadoras da REBEA e também aí na Rede Paulista de Educação Ambiental, a REPEA, e atualmente sou membro, junto com o mandato coletivo aí, que eu também vou falar para vocês um pouquinho sobre isso, da CIEA, que é a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental aqui do estado de São Paulo. Então, além dessa questão profissional, também atuo aí de forma voluntária nessas redes para fortalecer a educação ambiental no nosso estado, no nosso país e também articular aí junto com os educadores, educadoras ambientais, políticas públicas para essa área. Bom, agora que vocês conhecem um pouquinho mais sobre a Patrícia Martim, gostaria de alinhar algumas expectativas aqui, né? Já que a gente vai falar sobre educação ambiental e sustentabilidade, que são os nossos principais temas, eu queria colocar aqui as definições que eu, Patrícia, utilizo e também vem aí da utilização das redes de educação ambiental aqui do nosso país. A gente tem vários conceitos de educação ambiental, várias definições sobre educação ambiental, sustentabilidade, mas o que eu utilizo são esses daqui. Então, na questão da educação ambiental, aqui eu faço referência aí à educação ambiental, né, à definição de educação ambiental, que vem da Política Nacional de Educação Ambiental, que vem da Política Estadual aqui de São Paulo também de Educação Ambiental, e do nosso Programa Estadual de Educação Ambiental, que está em fase aí de aprovação. Então, no nosso caso aqui, a educação ambiental para nós são processos aí, importante colocar que são permanentes, de aprendizagem, lembrando que é a formação individual e coletiva para a gente poder refletir um pouquinho sobre a construção de valores, saberes, conhecimentos, habilidades, competências, mas visando sempre a qualidade de vida e uma relação também sustentável com a sociedade humana e também o meio ambiente que ela integra. E uma outra coisa importante de ser falada é que dentro das redes de educação ambiental aqui no Brasil, na rede paulista ou também em outros estados, a gente utiliza muito a educação ambiental crítica, que eu vou explicar um pouquinho para vocês aí nos próximos slides. E falando de sustentabilidade também, uma coisa que nós, educação ambiental, utilizamos, né? A sustentabilidade ela remete muito ao desenvolvimento sustentável, que é, resumidamente, né, a gente utilizar hoje de forma consciente para deixar para as futuras gerações. Mas vale aqui a reflexão de que tipo de desenvolvimento a gente quer. Porque quando a gente tem essa palavra desenvolvimento, muitas vezes ela está linkada muito à questão também de crescimento econômico e etc. Então, existem aí dentro da educação ambiental, nas redes, que é o nosso tema principal,
aí algumas críticas também ao conceito de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Então, a gente gosta, dentro das redes de educação ambiental, utilizar, ao invés de sustentabilidade, o conceito de sociedades sustentáveis, que vem também aí de um documento muito importante que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Então tem um pouquinho essa diferença, né? Quando a gente fala aí de sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade, que é econômico, social e ambiental, mas para nós, na educação ambiental, isso é um pouco mais amplo, porque entra a questão política, a questão cultural, territorial e etc. Alinhado a essas expectativas, vamos lá, falar um pouquinho aí então de como que a gente pode chegar nessas sociedades sustentáveis. Como eu disse, eu, Patrícia, sou da vertente aí da educação ambiental crítica, e aí também trago um dos conceitos, né, qual que é o objetivo da educação ambiental crítica, é contextualizar e politizar o debate ambiental e também problematizar as contradições dos modelos atuais aí de desenvolvimento da sociedade que a gente tem hoje. Então, é aquela educação realmente que põe a gente para pensar, põe a gente também para avaliar aí como um todo o contexto territorial e global onde a gente vive. E aí, a gente tem meios, atores aí muito importantes para a gente chegar nessas sociedades sustentáveis. Não se limita, lógico, a isso que eu coloquei aqui, mas são alguns exemplos. Então, a gente tem aí as ONGs, as escolas, e aqui quando eu falo as escolas também estão envolvidas aí as universidades, o governo, os meios de comunicação, as empresas e eu dou um destaque maior, que é o nosso principal tema aqui, as redes de educação ambiental. Então, através desses atores, desses meios, a gente busca chegar aí nas sociedades sustentáveis através de uma educação ambiental crítica. E falando sobre redes, eu gosto muito aqui desse trecho do livro aí A Teia da Vida do Capra, que ele coloca, né, onde quer que a gente encontre o sistema vivo, partes de organismo ou comunidades de organismos, a gente pode observar que seus componentes estão arranjados à maneira de rede. Então, a gente tem aí uma teia da vida constituída aí com os elos facilitadores, educadores ambientais aí nessa grande rede planetária, não só aqui no Brasil, mas planetária da educação ambiental. Então, a gente sempre vai viver, né? Quando a gente fala de educação ambiental, a gente vive esse contexto aí de redes. E aí também vale ressaltar que a formação, né, a forma de organização de uma rede é um pouquinho diferente daquelas convencionais que a gente vê por aí. Diferente daquela parte lá de hierarquia, né, colocada em um organograma, eu tenho presidente, eu tenho coordenador, supervisor e etc., né, que são muito comuns aí em base de governo, até mesmo empresas e ONGs, mas nas redes a gente tem uma organização totalmente horizontal, que às vezes dá um pouco de medo nas pessoas quando a gente fala sobre redes, né? Muitas pessoas falam, nossa, mas como vocês conseguem? Mas é possível, sim, e eu vou mostrar aí algumas ferramentas que a gente utiliza para ter aí essa gestão, essa organização horizontal. Na nossa gestão aí de redes, a gente sempre vai trabalhar aí alguns valores, alguns conceitos. Então, eu trouxe alguns aqui para vocês. Então, a questão aí da cooperação, da conservação, parceria. Sempre o nosso pensamento aí é não linear, lógico, né? Ele está em rede. E também a visão do todo, ou seja, né? Um pensamento mais holístico. Então, é assim que a gente gere as redes de educação ambiental. E também a gente tem aí elementos importantíssimos para a cultura de redes, como, por exemplo, a descentralização das decisões, né? Por não ter aí um presidente, uma coordenadora, as decisões e as ações são descentralizadas.
a gente tem aí não apenas uma liderança, que no caso das redes a gente não chama de líder, mas a gente chama aí de facilitadoras ou facilitadores. E a gente tem várias, né, dentro aí das redes. A questão da cooperação, autonomia, isso também é muito legal dentro das redes, democracia, circulação da informação, participação, entre outros. Então, essa imagem mostra um pouquinho de quais são os elementos chaves para a gente ter aí uma cultura em redes. E aí, para falar dessa cooperação entre redes, eu decidi trazer aqui um pouquinho das 7 práticas e competências que estão nesse livro, que eu acabei tendo contato aí o ano passado, que foi muito bom eu ter lido, que eu aplico essas 7 práticas e competências em vários trabalhos que eu faço pela consultoria e também aí das redes, na CIEA, etc. Que é esse livro aqui, Pedagogia da Cooperação, do Fábio Ottuzzi Broto, e ele traz aí algumas dicas, né, as 7 práticas de como que a gente pode colocar em prática a cooperação. Então, a gente vai olhar daqui para frente e eu consegui fazer esse link entre essas 7 práticas e o que a gente faz dentro das redes de educação ambiental aqui no Brasil. E aí eu vou conseguir dar um exemplo para você de como que funciona isso, essa grande rede que a gente tem. Então, vamos lá. Iniciando aí pelo contato, que significa conectar. E veja que aqui a gente tem o com e o tato mesmo, né? Em épocas de pandemia a gente sofreu um pouco de não estar juntinho, mas as questões aí online, né, as ferramentas online nos ajudaram bastante e até mesmo conectar com pessoas que presencialmente seriam praticamente impossíveis a gente se encontrar. Então, como que as redes de educação ambiental se conectam? Através dos fóruns, nós temos fóruns brasileiros aí, periódicos, onde os facilitadores, educadoras, educadores ambientais se encontram. Através também de lista de e-mails, grupos no WhatsApp, Facebook e Instagram. Então, temos as ferramentas online à disposição também para nos conectar. Então, isso que a gente chama de contato. Essa foto que vocês estão vendo foi no nosso último encontro estadual de educação ambiental, que ocorreu em julho de 2022, e foi uma alegria poder realmente ter o tato e o contato dos educadores ambientais tão queridos que fazia muito tempo que a gente não via. A outra prática que a gente também tem aí dentro das redes é o contrato. Então, mesmo ela sendo, né, uma rede aí descentralizada, de multilideranças, muito democrática, a gente também tem que ter o cuidado de ter aí, vamos dizer assim, documentos base que formam a cara das redes. Então, eu trouxe aqui para vocês verem um pouquinho quais são os documentos base que fazem parte aí da REBEA, a Rede Brasileira de Educação Ambiental, e da REPEA também, um exemplo aqui do estado de São Paulo. Dentro da Rede Brasileira, a gente utiliza aí documentos básicos como, por exemplo, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, a própria Política Nacional de Educação Ambiental, de 99, e o PRONEA, que está na sua última edição aí, foi lançada em 2018. Além disso, a gente tem documentos importantes também, que são documentos, vamos dizer assim, políticos e ideológicos da rede, que são a Carta da Praia Vermelha e a Carta de Belém, que foram escritas durante os fóruns realizados aí nesses locais. E, lógico, a REPEA, fazendo parte, né, da Rede Brasileira também, ela concorda com todos esses documentos e tem esses documentos aí como base, mas também tem aí a sua política estadual de educação ambiental, o seu programa estadual que está em fase ainda de construção, e nós temos uma carta de princípios da REPEA também, revisada até em julho do ano passado, durante o 4º encontro de educação ambiental que realizamos. Então, já que a gente está falando desses documentos, gostaria de colocar aqui para quem ainda não conhece esse documento tão bonito, que embora ele tenha sido escrito lá atrás, em 1992, ele ainda continua sendo muito atual,
que é o Tratado de Educação Ambiental aí para sociedades sustentáveis e responsabilidade global. Então ele traz aí os princípios, os contextos, diretrizes. Então é um documento que vale muito a pena você que é educadora, educadora ambiental, ter contato, dar uma lida, ele é muito inspirador e também traz várias ideias aí que a gente consegue aplicar no dia a dia das escolas, das comunidades, enfim, né? A gente consegue aplicar tanto na educação formal e não formal. E aí eu trouxe alguns princípios desse tratado, tá? Não são todos, mas alguns que eu trouxe de destaque. Então, a questão de pensar na educação ambiental individual e coletiva, também trazer essa consciência local e planetária. Uma coisa muito legal também, que eu particularmente gosto bastante, que está escrito, é que a educação ambiental não é neutra. A educação ambiental, ela deve ter aí o seu posicionamento, seja ele qual for, mas que tenha um posicionamento. E uma coisa também importante é que dentro das redes de educação ambiental, e é um consenso, já que a gente trata esse documento aí como base, dizer que a educação ambiental é um ato político, sim, porque através da educação ambiental a gente também constrói políticas públicas, a gente consegue interferir muitas vezes em decisões governamentais, então ela é um ato político. E também, como é tema da nossa palestra, né, cooperação, trouxe esse parágrafo aí que é um dos princípios do tratado, que fala que a educação ambiental deve facilitar a cooperação mútua e equitativa nos processos de decisão, sejam eles aí em todos os níveis e etapas. Então, um pouquinho aí do documento do tratado. Além disso, a gente tem aqui o PRONEA, e aí um dos objetivos, são vários objetivos que esse documento traz, mas um deles, falando das redes, é esse, ó, estimular a cultura de redes de educação ambiental, valorizando essa forma de organização. Então, tá dentro desse documento federal esse estímulo, esse apoio aí às redes de educação ambiental. E vocês vão ver aí como elas são importantes, né, na articulação. Vou contar aí trazer, né, um estudo de caso aqui do nosso estado de São Paulo, para vocês verem como é importante a articulação entre redes. Uma outra prática também que o livro do autor Fábio traz são as inquietações. E é realmente separadinho do jeito que vocês estão vendo aí. Inquietações. Né? Então, através dessas inquietações, dessas preocupações que os educadores ambientais trazem, a gente compartilha isso, a gente tenta propor aí ações para mudança dessas nossas inquietações que muitas vezes não deixam nem a gente dormir. Então, dentro das redes, a gente costuma realizar aí, além dos fóruns, encontros e reuniões, né, como vocês estão vendo aí na foto, também aí elaborar e compartilhar documentos importantes que levam à ação. Então, eu trouxe aqui também, é um resultado da articulação das redes aqui do nosso território nacional, esse dossiê aí sobre o desmonte das políticas públicas de educação ambiental aí entre 2019 e 2022, que a gente sabe que realmente foi bem complicado aí para a educação ambiental, principalmente a nível federal. Então, esse compartilhamento de inquietações se transformou aí em ações para a gente tentar mudar aí o cenário atual que a gente tinha, né? Ainda tem, a gente ainda tem alguns problemas, mas existe esse dossiê, foi feita aí também uma audiência pública com o conteúdo desse dossiê e várias pessoas que fazem parte das redes de educação ambiental aqui do Brasil participaram dessa audiência pública. Uma outra prática que o livro traz e tem tudo a ver aí com as redes são as alianças e parcerias, para a gente poder confiar um no outro. E aí, como exemplo, eu trouxe aqui, né, as nossas reuniões da CIEA, então essa foto que vocês estão vendo aí de uma reunião online é da CIEA de São Paulo. E também, como eu tinha comentado, eu faço parte dessa comissão, mas eu não estou sozinha, e ainda bem,
a gente está articulado no mandato coletivo da Repea. Então, junto aí comigo, temos a Kida, o John, a Maria Paula e também a Maria Angélica, que compõem esse mandato coletivo. Então, aí vocês também já começam a ver algumas diferenças que a gente tem em organizações, vamos dizer assim, convencionais, né? Não tem aquele nível hierárquico, aqui é um mandato coletivo. E não só a Repea está dentro da CIEA com mandato coletivo, mas também a rede da Baixada Santista também está com mandato coletivo. E a gente espera que mais redes aí coletivos entrem aí nesse formato diferenciado, onde a gente tem aí uma maior descentralização também. Então, durante aí as nossas reuniões da CIEA, a gente compartilha aí alianças e fazemos parcerias para as ações, né, para a gente agir aí nas nossas inquietações e colocar aí as nossas ações para acontecer. Uma outra coisa também que a gente tem dentro das redes são as soluções comuns, como uns, né? Uns, outros, estamos juntos. E aí entra a questão do cocriar. Qual que é um dos objetivos também das redes aí de educação ambiental? É compartilhar experiências. E aí eu trago como exemplo a Revista Brasileira de Educação Ambiental, que é aí também o resultado da articulação dos educadores da REBEA para fazer essa revista, onde dentro dela a gente tem a seção de artigos e também uma seção de relatos de experiência, em que os educadores e educadoras ambientais enviam aí os seus relatos de experiência nas escolas, nas comunidades, nas empresas, nas prefeituras, e tudo isso, o mais legal é que está compartilhado. Então, muitas vezes, a experiência de um colega eu posso utilizar também dentro da minha escola, e isso é co-criar juntos, achar soluções comuns. Isso é muito comum nas nossas redes, né? Então, eu preciso aplicar alguma atividade de educação ambiental, algum jogo relacionado a mudanças do clima. Pessoal, vocês têm alguma coisa? Então, tudo isso a gente compartilha através, por exemplo, dos grupos de WhatsApp, de e-mail e etc. Então, fica aí a dica também para você que trabalha com educação ambiental, dá uma olhadinha nessa revista que eu tenho certeza que vocês aí vão achar várias soluções, vários exemplos, e aí, lógico, adaptar a realidade de vocês e colocar aí essas ações em prática. Uma outra prática trazida aí pelo livro, que eu estou me baseando para fazer essa palestra, são projetos de cooperação. Então, como que a gente vai cultivar a educação ambiental para a gente chegar naquelas sociedades sustentáveis que eu falei lá no início? Exemplo aqui, já falei um pouco da CIEA, na nossa Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. Esse é o logotipo aqui da CIEA de São Paulo. E lá a gente cria juntos aí, cultiva vários projetos. Dentro da CIEA, por exemplo, a gente tem alguns GTs. Então, a gente tem um GT de comunicação. Durante a pandemia, criamos o GT de saúde única. Temos o GT também da elaboração do Programa Estadual de Educação Ambiental. Então, tudo isso são projetos que cultivam aí, vamos dizer, a educação ambiental no estado. E uma outra ferramenta muito legal também de cooperação é o Monitor EA, que ele vem aí, né, através do pessoal da FUNBEA, da ANPEA. É uma plataforma que a gente consegue tanto incluir projetos e políticas públicas de educação ambiental, como também consultar. Então, é uma plataforma colaborativa, vale a pena vocês darem uma olhada. Então, isso também é cultivar a educação ambiental no nosso país. E, por fim, uma prática que a gente não pode de jeito nenhum deixar de fora é o celebrar o vencer. E é assim mesmo, tá? Não tá errado não essa forma de escrever, mas é o vencer da gente pensar no ser humano na sua totalidade e o que a gente vem fazendo por nós ao longo desses anos e o que a gente vem fazendo na educação ambiental. Então, quando a gente fala de celebrar o vencer, são várias formas de celebrar, né? Então, aqui eu trouxe algumas fotos dos nossos encontros queridos aí
da educação ambiental aqui do estado de São Paulo. Também é ótimo celebrar uma boa notícia, como essa desse ano, que a gente tem aí o querido professor Marcos Sorrentino como diretor do Departamento de Educação Ambiental agora do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que foi aí nomeado no início aí desse ano. Então, são várias celebrações que, como rede, a gente sempre vai fazer e é necessário fazer, né? Até para a gente criar um maior vínculo e, lógico, né? Celebrar sempre o bem viver, que é uma das coisas também que a educação ambiental busca. E aí eu queria deixar um exemplo, né, dessas articulações aí, de como que a gente pode ir para ação realmente dentro das redes de educação ambiental. Então eu fiz aqui um breve relato, claro que essa história aí não se iniciou em 2007, mas eu vou colocar a minha visão, né, que estou aí nas redes de educação ambiental desde 2015, então acompanhei um pouco desse processo. Mas o meu marco inicial aqui é em 2007, lógico, depois de muita luta dos educadores ambientais já há muito tempo, da Política Estadual de Educação Ambiental, que é a Lei 12.780, que foi publicada em 2007. Porém, quando a gente tem uma lei publicada, a gente precisa da regulamentação dessa lei. E aí começou também um trabalho da REPEA, com um grupo facilitador aí em 2011, para contribuir aí na minuta de regulamentação dessa política. Então, começou a ser escrito aí a minuta, foram vários grupos, se eu não me engano, 10 grupos que se reuniram, né, em vários territórios aqui do estado de São Paulo, para poder aí contribuir com essa minuta. Enfim, né, a gente fala que as redes têm os seus altos e baixos, isso é normal. E aí, de 2011 a 2017, claro que as redes não pararam, né? Continuou acontecendo muita coisa, mas de 2011 para 2017, a gente não teve muito avanço nessa parte aí de regulamentação da nossa política estadual. Mas aí, o que eu também sempre digo é que os eventos, como, por exemplo, os fóruns brasileiros de educação ambiental, dão uma aquecida nos educadores. Né? Então, por isso que é importante o contato, né? Da gente estar junto mesmo. E aí, em 2017, ocorreu o 9º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, o último, né? Por enquanto, fórum, que foi em Santa Catarina. Então, qual que era o dever das redes estaduais, redes territoriais? Era fazer os seus pré-fóruns nos seus territórios e discutir a revisão do Programa Estadual de Educação, o Programa Federal, Programa Nacional de Educação Ambiental, que é o PRONEA. Então, foram feitos vários fóruns durante o ano de 2017. E aí a REPEA chamou uma reunião que foi feita em São Paulo, na cidade de São Paulo, para a gente poder dar um resumão de todas essas contribuições no PRONEA e também rearticular aí a nossa luta para conseguir colocar aí a política estadual de educação ambiental em prática através de uma regulamentação. Nessa época, nós da REPEA fizemos uma moção aí, né, reivindicando que fosse instituída a CIEA no estado de São Paulo, já que em 2017 o estado de São Paulo era o único que não tinha uma CIEA instituída. Essa moção, feita aqui em São Paulo, foi lida lá no fórum de educação ambiental que ocorreu em Santa Catarina, tem todos os registros, e a gente, vamos dizer assim, deu uma pressionada para que saísse essa regulamentação que, por fim, no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho de 2018, foi regulamentada através do Decreto 63456, com várias coisas e também, lógico, junto à nossa querida CIEA. Em 2019, foi constituída a CIEA com seus membros, a REPEA já estava lá, outros movimentos também, como Funbeia, ONGs, etc., também estavam compondo aí a CIEA, e atualmente, né, a gente está aí em fase de aprovação do Programa Estadual de Educação Ambiental,
fora as outras responsabilidades também da CIEA de colocar aí para rodar a educação ambiental aqui no estado, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e também a Secretaria de Educação do nosso estado. Então, é só um exemplo de como a articulação entre redes tem essa força, claro, né? A gente tem uma demora, não é uma coisa simples, rápida de acontecer, mas que é uma articulação de um movimento aí que teve suas ações e está tendo seus resultados. Queria deixar aqui para vocês, estou finalizando a minha palestra, mas para que vocês, quem ficou aí com gostinho de quero mais, para conhecer um pouquinho, né, sobre o histórico das redes, como que a gente também pode avaliar aí algumas experiências dos colegas e colocar em prática, eu vou colocar só 4, tem vários, né, vários, um arcabouço aí de indicações, mas eu gostaria de deixar 4 aqui para vocês. Tem aqui o livro Praticando Educação Ambiental, que foi lançado ano passado. Dentro desse livro tem um capítulo que eu sou autora e eu escrevo sobre as redes, então faço aí um histórico da rede brasileira, da rede paulista, então tem um resuminho aí das redes aqui. Outro livro também de princípios e práticas de educação ambiental, da professora Andrea Rabinovich e do professor Zisman Neyman, também que traz várias práticas, né, da educação ambiental e até menciona também o que eu comentei com vocês sobre o dossiê aí de desmonte da educação ambiental, o que foi feito, fala-se também aí da audiência pública, então quem quiser dar uma olhada vale a pena. Esses 2 livros vocês conseguem baixar, só para procurar no Google que vocês conseguem baixar aí o formato digital gratuito. Também fazendo aqui a propaganda, lógico, da Revista Brasileira de Educação Ambiental. Também basta procurar lá no Google, vocês conseguem achar aí todas as edições anteriores. E um material que eu gosto muito, ele é simples, fininho, mas ele funciona muito bem. É o Guia de Educador Ambiental Popular, aí, feito pelo pessoal da OCA, Exalc, junto aí com o professor Marcos Sorrentino. Então, é um passo a passo aí de como que a gente pode aplicar a educação ambiental popular aí em diversos cenários. E ele traz também algumas metodologias muito interessantes e simples que a gente consegue aplicar. Bom, pessoal, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Espero que essa palestra tenha colocado sementes aí no coração e na mente de vocês para participar das redes de educação ambiental e também observar de como elas são importantes, tanto na construção do conhecimento coletivo, das práticas, das trocas, mas também na construção de políticas públicas de educação ambiental. Deixo aqui os meus contatos, telefone. Também já peço que vocês sigam aí a página da Repeia no Instagram, RepeaSP, e também deixo o meu e-mail caso vocês precisem de algum material ou alguma dúvida. Novamente eu agradeço, espero que vocês tenham gostado.